Escuta, pessoal, você já parou para pensar em como o direito impacta a nossa vida? Todos os dias a gente fala aqui no jornal de questões que são ligadas direta ou indiretamente com o judiciário, não é verdade? É o advogado de algum caso emblemático, independentemente da parte que representa, mas que é sempre ouvido por nós. Ou ainda quando algum advogado, por exemplo, comete alguma atitude reprovável e a gente sempre menciona a questão da ética. Por que eu estou falando tudo isso aqui hoje? É que a profissão de advogado é uma das poucas que tem o chamado status constitucional, porque o advogado tem o seu trabalho com uma forte função social, que é o acesso à justiça. Por causa da importância dessa profissão, de hoje até sexta-feira a gente vai entrevistar aqui os principais candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no DF. A eleição vai ser no domingo, dia 21 de novembro de 2021. E no nosso encontro de hoje, a gente fala com o candidato da chapa I9OAB, o advogado tributarista Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, que está conosco no estúdio do sbtnews.com.br. Ô Guilherme, boa tarde para você, muito obrigado por estar aqui conosco. A OAB Nacional e do Distrito Federal, você sabe que tem uma importância enorme aqui nessa cidade, para a política também, são instituições muito políticas, e num ano pré-eleitoral, com ânimos tão acirrados, num país polarizado, eu te pergunto, qual que é o papel da OAB para a estabilidade dos poderes e para promover a manutenção da democracia? Boa tarde, Felipe. Primeiro, gostaria de agradecer a participação de hoje estarmos aqui no SBT Brasília. É um prazer estarmos aqui. A OAB, não só no âmbito do Distrito Federal, mas no Conselho Federal, ela presta um papel fundamental para a nossa sociedade. E, infelizmente, atualmente, não podemos dizer que ele está cumprindo o seu papel, né? A nossa instituição, a OAB Nacional, Conselho Federal, que nos representa, a nossa classe e o Estado Democrático de Direito, o guardião da Constituição Federal, ultimamente não tem fazendo o seu papel. Eles estão utilizando a nossa instituição para fazer políticas e promoção pessoal, desvirtuando o real papel de nossa instituição, como bem colocado por Felipe. A nossa instituição e o nosso profissão como advogado, ela é a única profissão que está escrita na Constituição Federal, pelo papel social público que nós prestamos, o acesso à justiça a todos os cidadãos. E eu costumo dizer que o advogado valorizado, o cidadão respeitado. Então nós precisamos de uma instituição forte. Então esse processo eleitoral que ocorrerá dia 21 de novembro é muito importante, não só pela nossa classe, mas para toda a população do Distrito Federal. Guilherme, você está dizendo que há uma crítica que você faz, então, às gestões e às candidaturas adversárias são de levarem a gestão da ordem para uma questão mais política, então a sua proposta é tornar essa gestão mais independente, imparcial? Como é que você traduz? Bom, Felipe, a nossa chapa 10, a nova ordem, nós pregamos muito pela valorização de nossa classe, resgatar a credibilidade do advogado. Antes do papel constitucional que a OAB presta para a sociedade civil, somos uma entidade de classe. A OAB ela deve advogar para o colega advogado. Infelizmente, com essa pandemia que assolou todos os segmentos, não só a nossa classe, mas as micros e pequenas empresas, todo o Distrito Federal, não só o Brasil, mas o mundo. Essa pandemia ela deixou muitos colegas desassistidos, escritórios fecharam, colegas não conseguiram pagar anuidade, não conseguem pagar as contas de casa e nossa instituição, infelizmente, não fez nada. No momento que nós mais precisávamos de nossa instituição, da OAB, a OAB nos esqueceu. Precisamos resgatar a cidadania, é uma questão de humanidade. Isso falta um pouco na nossa instituição e eu quero trazer essa humanidade para perto dos nossos colegas advogados e isso vai contribuir para a sociedade civil como um todo. Falando na sociedade civil, eu gostaria de trazer esse tema aqui para as pessoas que nos acompanham e te perguntar de que maneira a OAB poderia tornar o acesso à justiça mais fácil para as pessoas que muitas vezes não têm nem condição financeira ou até mesmo não têm acesso à informação para tomar decisões que são importantes para a vida delas. Eu digo isso nos casos, por exemplo, de direito do consumidor, de questões familiares, de questões de herança. Muita gente precisa do auxílio de um advogado, mas ou por falta de dinheiro ou por falta de conhecimento sobre como ter esse auxílio, fica desamparado. A OAB poderia atuar nesse sentido? Sim, a OAB ela presta um trabalho social.
Nós temos uma entidade que chama FAGE, que é para ter o acesso à população civil que não tem como arcar com os honorários advocatícios. Antes de tudo, o papel social da nossa instituição, da OAB, é muito importante para o Estado Democrático de Direito. Infelizmente, a gente vê que isso não vem ocorrendo. Nós devemos fazer ações sociais e a nossa instituição tem que participar com os poderes públicos para dar o acesso à justiça, ao acesso à informação. Hoje temos causas extrajudiciais que demandam uma parceria da nossa instituição com a Noreg e os poderes públicos. Nós temos que humanizar o nosso processo. A OAB ela tem que caminhar junto com a sociedade civil. Esse é o papel do advogado, esse é o papel da nossa instituição. Eu quero ver uma ordem forte e fortalecida para que possamos mostrar à sociedade civil o papel constitucional do Estado Democrático de Direito, o acesso à justiça e, claro, antes de tudo, priorizar o advogado em primeiro lugar. Porque nós, advogados, estando em primeiro lugar, nós vamos conseguir prestar um serviço adequado para a população civil aqui no Distrito Federal. E temos que caminhar juntos com os três poderes para que possamos fazer o nosso trabalho em prol da sociedade civil. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de ter vindo aqui ao SBT conversar ao vivo com a gente e boa sorte na eleição. Eu agradeço e peço para vocês, colegas advogados que estão assistindo o SBT Brasília, que vote na chapa 10, porque vamos fazer mais para você, colega advogado. O advogado em primeiro lugar. E somos a única chapa, Felipe, a reduzir 50% a anuidade no primeiro ano, porque a gente quer respeito no seu dinheiro, colega advogado. Sou o Guilherme Campelo, vote 10. Muito obrigado, candidato. Até a próxima.